Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai fundo numa história que está acontecendo, assim, agora mesmo nos bastidores do futebol brasileiro. O foco é o Vasco da Gama. O clube virou o ano numa corrida, sabe, contra o relógio para achar um novo patrocinador master. E a gente tem um material excelente aqui do site Super Vasco, publicado literalmente hoje, 2 de janeiro de 2026. Então a informação é bem quente. E a nossa ideia aqui não é só falar quem entra e quem sai da camisa do clube. Não, vai muito além disso. A gente quer entender a estratégia, os personagens bem peculiares, digamos, que apareceram nessa negociação e, principalmente, o que essa história toda diz sobre o poder gigantesco que as casas de apostas ganharam no nosso futebol. É isso. E o que está acontecendo com o Vasco é um retrato perfeito, um microcosmo do que a gente vê no futebol brasileiro como um todo. A saída de um gigante como a Betfair e a fila de outras empresas de aposta querendo lugar. Isso mostra o tamanho da força e, vamos ser sinceros, da agressividade desse mercado. A gente pode quebrar essa análise em alguns pontos cruciais, né? Primeiro, que deu tão errado com o contrato anterior para fazer o Vasco mudar tanto de postura. Segundo, quem são essas empresas que estão batendo na porta do clube agora? E, por fim, o que essa nova forma de negociar do Vasco nos diz sobre o amadurecimento ou a necessidade de amadurecer na gestão dos clubes? Ótimo. Vamos começar então pelo divórcio, o fim da parceria com a Betfair. A matéria do Super Vasco diz que o contrato acabou no último dia de 2025 e a empresa não quis renovar. Ponto. Mas o que me chamou muita atenção foi um detalhe sobre o acordo antigo, porque a gente sempre ouviu falar naquele número, né? 70 milhões anuais. Um número enorme. Enorme. Mas o artigo revela que esse valor estava, totalmente amarrado a metas. Metas que a própria gestão atual da SAF considerava irrealizáveis. E, usando as palavras da fonte, essas metas não passaram nem perto de acontecerem. Peraí, então você está me dizendo que na prática muito desse dinheiro que a gente vê anunciado com pompa é quase uma miragem? Na mosca. Exatamente isso. E essa estrutura de contrato é uma armadilha muito bem montada. Para a empresa patrocinadora, é um negócio da China. Ela vai para a mídia, anuncia um valor astronômico, 70 milhões de reais, ganha toda a exposição de marca. A manchete. A manchete. Só que ela só paga esse valor total se o clube for campeão de tudo. Se o artilheiro do time for o da seleção. Metas esportivas que, na maioria das vezes, são muito, muito difíceis de alcançar. A empresa fica com o bônus da imagem e um custo real muito menor. E para o clube vira uma bola de neve, imagino. Porque a diretoria anuncia um patrocínio de 70 milhões de reais, a torcida imediatamente cobra contratações nesse nível, a imprensa repercute, mas o dinheiro que realmente entra no caixa para pagar as contas é, sei lá, talvez metade disso. Menos, às vezes. E isso cria um caos no planejamento financeiro. Um caos. Você monta seu orçamento contando com uma receita que é, na verdade, uma aposta. Se as metas não são batidas, e raramente são, abre-se um rombo no meio do ano. O que a gente vê na postura do Vasco agora, segundo a reportagem, é uma reação direta e dura a essa experiência. Uma mudança de mentalidade. Total. Eles saíram do quanto eu posso ganhar para o quanto eu vou ganhar com certeza. É a busca por previsibilidade, por dinheiro de verdade no caixa, não uma promessa no papel. É uma lição aprendida da forma mais difícil. Faz todo sentido. Se o modelo antigo era furado, a pergunta é, quem está batendo na porta agora para oferecer um negócio mais seguro? A matéria fala em pelo menos 2 casas de apostas, 01 e Energia Bet. A história da 01 é complexa, para dizer o mínimo. A fonte diz que ela opera no Brasil graças a uma decisão judicial porque ainda está se adequando às regras do Ministério da Fazenda. Mas o buraco é mais embaixo, né? Muito mais embaixo. O ponto nevrálgico é a origem da empresa. A 01bet, que é quem licencia a marca, pertenceu à advogada e influenciadora Deolane Bezerra. E aí precisamos voltar um pouco no tempo. A fonte nos lembra que, em setembro de 2024, a Bezerra foi alvo da Operação Integration, por conta do que as autoridades chamaram de suposta idoneidade da então administradora. A 01 não conseguiu entrar na lista positiva do governo. Ou seja, não obteve a licença padrão para operar. Exatamente. Que confusão! E como eles continuam funcionando, então? Aí que está o pulo do gato judicial. A Deolane vendeu a participação dela na empresa,
E, depois disso, já em novembro de 2024, a empresa conseguiu na justiça uma autorização para continuar operando no mercado brasileiro. Uma liminar. Uma liminar. Então, resumindo a ópera, é uma empresa que não tem a licença padrão do Ministério da Fazenda e só está no jogo por força de uma decisão judicial provisória. Nossa, isso é muito complicado. Se eu sou diretor do Vasco, como eu explico para o meu conselho, para minha torcida, que estou negociando para estampar na camisa do time uma marca que precisou ir à justiça para poder operar no país? O risco para a imagem de um clube centenário parece enorme. Enorme. E é aí que você entende o tamanho da pressão financeira sobre os clubes. O mercado de apostas não chegou pedindo licença. Ele arrombou a porta com um caminhão de dinheiro. Eles estão dispostos a pagar valores que nenhum outro setor da economia consegue sequer igualar. É outro patamar de investimento. Total. O futebol é a vitrine perfeita para eles e eles sabem disso. Então, para muitos clubes, essas empresas se tornaram parceiras quase inevitáveis. O dilema do Vasco não é exclusivo. É o drama do futebol brasileiro hoje. Pesar o alívio financeiro imediato que esse dinheiro traz contra o potencial dano de reputação a longo prazo. É uma decisão que vai muito além de uma planilha de Excel. Envolve a alma do clube. Ok. Se a 01 é esse campo minado em termos de reputação, qual é a outra opção na mesa? A tal da Energia Bet? A matéria diz que ela faz parte de um grupo chamado Responsa Gaming. E o mais interessante é que eles já tentaram entrar em outro gigante brasileiro recentemente, no Corinthians. Isso nos dá uma pista da estratégia deles, certo? Uma pista claríssima. O que a Responsa Gaming propôs ao Corinthians em dezembro não foi um patrocínio comum. Foi algo muito mais ousado e arriscado também. Como assim? Eles não queriam apenas pagar para colocar o logo na camisa. A proposta era criar uma bet do próprio Corinthians. Uma plataforma do clube. Exato. O clube entraria com o nome, a marca, a torcida e a empresa com a tecnologia e a operação. Em troca, o Corinthians receberia um valor fixo, mas o grande atrativo era uma gorda participação nos lucros e outras variáveis. E os valores envolvidos eram absurdos, pelo que eu li. A estimativa que a empresa apresentou na mesa do Corinthians falava em uma arrecadação que poderia passar de 600 milhões de reais. Em 3 anos. 600 milhões! 600 milhões. Isso muda a história de qualquer clube, coloca em outro patamar. É dinheiro para contratar quem quiser. E aí o Corinthians recusou. Por quê? E aí está o X da questão. Por que alguém em sã consciência recusa uma oferta dessas? A fonte diz que a diretoria não se animou com a ideia. Essa frase é ótima. Não se animou. É bem sutil. Muito. Isso mostra que a hesitação foi estratégica, não financeira. Porque existe uma diferença brutal entre ter uma casa de apostas como patrocinadora e se tornar, na prática, sócio de uma casa de apostas. Ah, claro. É a diferença entre alugar uma sala da sua casa e transformar a casa inteira num cassino com o seu sobrenome na fachada. O envolvimento é total. Se a plataforma der problema, se não pagar um prêmio, a marca do Corinthians está ali, na linha de frente. Da linha de frente. O risco é compartilhado de uma forma muito mais profunda. Muito mais. É uma proposta do tipo tudo ou nada. É o tipo de ideia que ou te deixa trilionário ou explode espetacularmente na sua cara. E o Corinthians, pelo visto, olhou para o abismo e decidiu não pular. Preferiu não arriscar. A aposta que a Energia Bets está fazendo para o Vasco for parecida. A recusa do Corinthians vira um precedente. Um sinal de alerta piscando em neon para a diretoria vascaína. Então o cenário é esse. O Vasco saiu de um contrato ruim com a Betfair, cheio de promessas vazias, agora tem na mesa uma proposta de uma empresa com um histórico regulatório complicadíssimo. E outra com modelo de negócio que um concorrente direto achou arriscado demais. Diante disso tudo que o clube está exigindo agora, qual é a nova cartilha do Vasco para fechar negócio? A nova cartilha é a da desconfiança e da segurança. Eles aprenderam a lição. Segundo a matéria, o primeiro ponto é óbvio, querem um aumento significativo. Mas o diabo mora nos detalhes. A exigência é de um valor mínimo fixo de 70 milhões por ano. Fixo? Fixo. Chega de metas inatingíveis. Esse é o piso. É o dinheiro que tem que entrar no caixa. Chova ou faça sol. Se vier mais com bônus, ótimo.
mas o planejamento será feito em cima do valor garantido. Isso já é uma mudança e tanto. É o clube dizendo, me mostre o dinheiro, basicamente. Exato. E tem mais. O contrato precisa ter multas pesadíssimas em caso de rescisão por parte da empresa. E o ponto talvez mais crucial de todos: o clube está exigindo garantias financeiras robustas. O que seria isso? Uma fiança? Isso pode ser um depósito antecipado, uma fiança bancária, qualquer mecanismo que proteja o Vasco de um eventual calote ou de uma recuperação judicial da empresa no meio do caminho, algo que infelizmente já vimos acontecer com outros patrocinadores no futebol. É uma postura de quem não quer mais ser pego de surpresa. Exatamente. É uma demonstração clara de amadurecimento na gestão. Não basta mais a foto do presidente sorrindo com um cheque gigante para a imprensa. A gestão quer garantias reais de que aquele dinheiro vai sustentar o clube. É uma visão muito mais pragmática. E profissional. E mais profissional, sem dúvida. Sem dúvida. Só que toda essa firmeza na negociação está acontecendo com o relógio correndo desesperadamente contra eles. A matéria nos lembra que o Campeonato Carioca já está aí. O Brasileiro começa logo em seguida, no final de janeiro. A pré-temporada já começou. Já, o site oficial do Vasco já tirou o logo da Betfair, a camisa de 2026 está limpa, o espaço mais nobre está vago. É uma corrida contra o tempo. Eles estão numa encruzilhada. De um lado, a pressão do calendário, a necessidade de anunciar um parceiro para começar a temporada com dinheiro novo. Do outro, essa nova determinação de não aceitar qualquer coisa, de fechar um acordo que seja realmente bom e seguro. Começar o campeonato com a camisa em branco seria uma derrota comercial, mas talvez uma vitória de princípios, não? Seria uma declaração de princípios muito forte. Seria o clube dizendo ao mercado: nós temos nosso valor e não vamos nos vender por promessas ou por propostas arriscadas. É uma aposta alta. O risco é ficar sem nada por um tempo. Mas a recompensa pode ser um contrato muito melhor. E mais seguro lá na frente. O que vai pesar mais? A urgência do curto prazo ou a estratégia do longo prazo? A resposta a essa pergunta vai definir o futuro financeiro do Vasco. Resumindo toda essa história, então. O Vasco se livrou de uma parceria que parecia boa no papel, mas não entregou o esperado. Isso. Agora, negocia com empresas de um mercado bilionário, mas cheio de controvérsias e modelos de negócio arriscados. E como resposta a tudo isso, o clube subiu o sarrafo, está mais exigente. Muito mais. Pedindo garantias e segurança antes de assinar qualquer coisa. É uma gestão que parece ter aprendido com os próprios erros. Perfeito. A fonte nos deu um raio-x de uma negociação, mas o que ela revela é muito maior. O que estamos vendo aqui não é apenas uma troca de patrocinadores, é uma mudança de poder. Os clubes que antes eram a parte forte, ditavam os termos, agora se veem quase como reféns de um único setor trilionário. É uma dependência enorme. A questão para eles não é mais se vão se associar a essas empresas, porque a dependência financeira já é uma realidade. A questão é como vão conseguir manter um pingo de autonomia e identidade nesse processo. O Vasco, com essa nova postura, está tentando, na marra, criar um manual de sobrevivência para essa nova era do futebol. E isso nos deixa com uma reflexão final, né? Até que ponto os clubes podem ou devem se dobrar ao poder desse dinheiro? Qual é a linha que separa um patrocínio lucrativo de uma parceria que descaracteriza a própria essência de uma instituição que representa a paixão de milhões de pessoas? Essa é a negociação mais importante que todos eles estão enfrentando agora.